O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Ele não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos de suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel, uma pessoa de fé. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Tomé, você andou comigo 3 anos, Tomé. Você viu os milagres, como até ressuscitei mortos, Tomé. Agora estou aqui, ressuscitei, Tomé. Tomé, não sejas incrédulo, mas uma pessoa de fé. A fé significa de submeter-se livremente àquelas palavras ouvidas, a toda a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E é Deus que está garantindo que é a verdade. Existe a fé de Abraão. Ele é o pai de todos aqueles que creem. Porque foi ele que recebeu uma vocação, ele foi chamado, sai da sua terra porque vai fazer uma grande nação. E ele acreditou, e ele foi. Existe a fé de Maria, que ela acreditou. O anjo apareceu a ela prometendo que ela seria a mãe de Deus. Para Deus nada é impossível, ela acreditou. E o Espírito Santo desceu sobre ela. E ela concebeu, ela virgem, concebeu do Espírito Santo. E ela foi instrumento da vinda do Deus Salvador, Jesus, homem, Deus, porque ela disse que eis a serva do Senhor, eu creio, faça em mim conforme a tua santa vontade, Deus. Ela fez um ato de fé, recebeu a visita de Deus, formou no corpo dela o corpo de Jesus Cristo, e apresentou Jesus para o mundo. Nossa querida mãe de fé, é um modelo para todos nós. E Isabel diz: bem-aventurada você que acreditou, pois o que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Não é? E, consequentemente, ela é chamada bem-aventurada. Ela não vacilou
mesmo diante da cruz, porque ela acreditou que a cruz era a passagem, que ele ressuscitaria depois, porque ele falou e ela acreditou. São Paulo fala que eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Nós cremos em Deus. Jesus disse que é Pai. E acreditamos que nós somos filhos e filhas amados de nosso Pai. Nós somos herdeiros de Deus. Ele é bom. Nós cremos em Jesus Cristo, Deus Filho. Ele disse em João 14:1, crede em Deus, crede também em mim, porque eu preparei uma morada para todos vocês. Jesus veio para falar para nós que Deus é Pai, porque Ele viu Deus. Ele é o único que conhece Deus. Ele fala que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos, e nós acreditamos. Nós acreditamos que Jesus é nosso Salvador e o nosso Rei. Nós acreditamos que Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Nós acreditamos que ficamos na fila da comunhão e recebemos Deus, Jesus, vivo, ressuscitado, glorioso, dentro de cada um de nós. É a nossa fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo que formou a igreja. E Ele é o santificador, Ele revela para nós. E somos inspirados, movidos pelo divino Espírito Santo. E pelo Espírito Santo nós acreditamos que Jesus é o Senhor. Pelo divino Espírito Santo nós temos a fé, a esperança e a caridade. Nós acreditamos que o Espírito Santo sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, e que o Espírito Santo sonda todo o nosso ser e revela para nós o que devemos fazer. Nós acreditamos no Espírito Santo, porque Ele é Deus. Creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo. É a fé em Deus. É uma fé especial. E não temos a fé na pessoa humana. Porque as pessoas humanas são falhas, podem errar, podem desviar. A nossa fé é em Deus. Certamente Tomé estava lá quando Jesus fez aqueles discursos, não é? Na última ceia. Eu leio para vocês algumas passagens. É de João 14. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai está em mim. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. João 14, 21 também. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei com ele. É entendido que o Jesus que vai se manifestar a nós
É o Jesus ressuscitado, glorioso. Não temos aquela visão de ter um Jesus que aparece, como apareceu com Tomé, mas a nossa fé, acreditamos que Jesus está conosco, Ele é o Verbo, e Ele fala conosco de uma maneira maravilhosa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, vai escutar a palavra dele, porque Ele está no meio de nós, falando conosco, porque a palavra dele está na Bíblia, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e faremos a nossa morada. Que maravilha! Veja a dimensão de vida que nós temos quando acreditamos em Deus. Jesus falou também em João 15, 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Uma união, cada um de nós, cada pessoa unida com Jesus Cristo. Vocês acreditam que não precisa estar sozinho, com toda a fraqueza humana e fragilidade de cada um de nós? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim você não pode fazer nada. Nada mesmo. João 15, 7 a 9. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, se você está escutando a voz, a minha voz, Jesus diz, se permanecerdes em mim, e se você está escutando as minhas palavras, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque Jesus vai falar a vontade do Pai, você vai pedir, quero fazer a vontade de Deus. Estou permanecendo na presença de Jesus, Ele está falando comigo, eu peço para fazer a vontade de Deus, e vai ser feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Alunos de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está no meio de nós, ressuscitado, glorioso, Ele passa para nós as lições dEle, passamos a ser instrumentos dEle. Que maravilha! Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Você acredita? Jesus falando para você, como o Pai me ama, com amor infinito, assim também eu vos amo. É a nossa fé em Deus. Vocês acreditam? Querem mais fé? Jesus prometeu, Ele deu a palavra dEle, e é a verdade. Sabe que a fé vem de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a pregação, e alguém fala para outra pessoa, dizendo, eu creio que Deus é meu Pai, eu creio que todos nós somos irmãos. O Pai tem um amor infinito para cada um de nós, e o Pai vai cuidar de cada um de nós. Vamos ter a graça suficiente para todos os passos de toda a nossa vida. Eu acredito que Jesus, Deus infinito, todo-poderoso, vem para nós na Santa Comunhão. Eu acredito que nós podemos ter uma vida unida com nosso Senhor Jesus Cristo. Que é importante que a nossa vida seja de louvor, de adoração. Recebemos Deus na Santa Comunhão, vamos diante do tabernáculo e passamos a ser verdadeiros adoradores de nosso Deus. E Ele começa a fazer maravilhas dentro de nós. Mateus 28.
versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Nós podemos ir embora de Deus, podemos pecar, podemos dizer, vou embora. E como o filho pródigo vai, deixa o pai, deixa Jesus, mas ele prometeu que do lado dele, que ele estaria conosco sempre. Tudo isto está na palavra de Deus. E a fé vem de conhecer o que está neste livro, de interiorizar a mensagem que está aqui. Essas são as boas notícias dadas para cada um de nós. A fé é uma graça. É uma graça. Você lembra que aquela vez que Jesus perguntou, quem é que os homens dizem que eu sou? E no fim, o Pedro diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és Deus conosco. E Jesus respondeu, não foi a carne humana, mas o meu Pai no céu que disse isto para você, você fez um ato de fé. Então, a fé é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundado por Ele. É um ato humano. Eu creio em Deus. Eu não entendo, mas eu creio, porque Deus é muito além daquilo que eu consigo acreditar. E quando nós temos a fé, uma liberdade vem. Agora, é necessário ter fé. É necessário fazer a caminhada com nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que perseverar na fé, porque a fé é o começo da vida eterna aqui conosco. Fé nos dá uma vida nova aqui, que continua para sempre lá no céu com nosso Deus. Abaixe sua cabeça e peça o dom da fé.